Olá, minha galerinha, mais uma vez, tá? Nós aqui no nosso canal e hoje levando aí uma receita aí, a pedido aí de muitos inscritos do nosso canal, tá pedindo pra gente fazer pão francês e hoje a gente vai estar fazendo aí pão francês aí a pedido de vocês e desde já também fico muito agradecido pelo pessoal que tá se inscrevendo, que tá deixando suas mensagens, fazendo seus pedidos, para que a gente possa fazer vários pães diferenciados para que vocês possam aprender. Conforme a gente for no andar da carruagem, tá? Vai vir muita novidade, vai vir muito pão. Me pediram para fazer pão doce variado, pão doce cocada, pão doce com coco, pão doce com goiaba, com creme. E a gente vai chegar a todos esses pães que vocês estão pedindo, viu? Aguardem, fiquem ligados aí, focados no nosso canal. E quem puder, compartilha aí no geral. Passa para os demais para que o canal possa crescer. Mas hoje eu venho trazendo aqui o meu pão francês, para que vocês possam também aprender a minha receita de pão francês, certo? Na minha receita eu tenho aqui 5 kg de farinha. Lembrando, né? Eu faço receita pequena, mas dependendo aí da sua produção, você pode multiplicar ela e fazer com que ela se torne uma receita maior, certo? Eu faço porções pequenas porque fica melhor do pessoal acompanhar e vendo o processo todinho do nosso pão. Aí hoje eu tenho aqui 5 kg de farinha, 100 gramas de sal, 30 gramas de reforçador, que o reforçador que eu uso é a moreninha, certo? E também tenho 50 gramas de fermento seco. Eu uso aqui o fermento seco, mas se caso na sua região você usa o fermento gelado, aí você vai e multiplica a quantidade do fermento. Que o fermento seco, você usando um X fermento, ele é levado ao fermento gelado, você vai usar o dobro. Isso você usando o fermento gelado. Se eu estou usando aqui 50 gramas de fermento seco e você for usar o fermento gelado, aí você vai e usa 100 gramas de fermento gelado, certo? Isso dependendo do tempo de fermentação, da maneira que você quer fazer. Esse pão aqui meu é o pão do dia, ou seja, é uma fermentação mais rápida, porque eu quero um pão mais rápido para eu ter um tempo menor, um percurso menor, e eu ter o meu pão mais rápido, certo? Então, vou repetir de novo, certo? A receita: 5 kg de farinha, 100 gramas de sal, 30 gramas de reforçador, 50 gramas de fermento. Aí vem aqui com água gelada e gelo, para que o gelo possa resfriar a minha massa na hora que eu for bater ela e a minha masseira não esquente minha massa. E também estou usando aqui 10 gramas de emulsificante. Inclusive me perguntaram o que seria emulsificante, esse óleo para pão que você usa. Então, é esse óleo aqui, ó. Eu uso esse óleo aqui, ó, Emupan, que é da Farinelli. Ele é um condicionador de massas. Mas nem todas as massas, dependendo do reforçador, é necessário você estar usando esse óleo. Mas no caso, como o meu reforçador aqui é a moreninha, eu utilizo ele e dá super certo. Pronto, então agora eu vou levar a minha farinha, a minha masseira, eu vou bater minha massa e a gente volta com ela pronta. E daqui da massa batida eu uso o cilindro e a gente vem para a mesa para a gente poder modelar nosso pão francês, certo? E vocês poderem acompanhar o processo do meu pão francês. E ressaltando, eu não uso açúcar no meu pão. Tem muitas padarias, tem muitos padeiros que usam uma quantidade de açúcar, mas isso varia. Tem padaria que gosta daquele pão francês bem molinho. Aí muitos padeiros usam um pouco de açúcar para que ele possa sair molinho. Já eu prefiro que ele saia um pão mais firme, mais consistente e que possa criar mais aquela característica daquele pão estralado, que é o pão craquelado. Aí por isso que eu uso
só uso sal, certo? No decorrer do vídeo, após o pão assado, eu vou explicar tudo isso para que vocês entendam um pouco da diferença entre pão francês de uma padaria para outra. Ah, mas porque o pão de padaria tal não é igual o de outra que eu compro? Porque existem essas junções de diferenças em massas feitas pelos padeiros, certo? Então eu vou bater minha massa e a gente retorna com ela pronta. Pessoal, nossa massa já foi batida. Passei já ali, ó. Usei a masseira, passei mais rápido, certo? Ela fica nessa consistência. Agora eu vou estar passando ela aqui no cilindro e retornando com ela aqui para a mesa para a gente poder fazer a modelação do nosso pão francês, certo? Vou utilizar aqui o cilindro. E ó, passada no cilindro, tá no ponto. Aqui eu vou cortar tiras, certo? A gente corta aqui essas tiras aqui, ó. E eu vou passar na minha modeladora e a gente faz medições aqui de 4 dedos, assim, ó. Para ter base no meu pão francês. Como eu não tenho divisora, aí eu corto ele aqui na mão, certo? Eu vou modelar ele e a gente volta mostrando ele sendo passado na modeladora. Então, pessoal, aqui eu estou passando ele aqui na modeladora. Fazendo aqui, ó, a modelagem dentro do nosso pão, ó, certo? Pãozinho francês. Vou espalhar ele por aqui para poder a gente arrumar ele depois na assadeira. E nem foi visto, ó. Eu tiro aqui, retiro e ó, certo? Ó. E aqui eu faço essa aqui, ó. Tá vendo? 4 dedos. Dá para mim ter o controle do tamanho do meu pão. Olha aqui, ó. Eu vou passar ali todo o restante da nossa massa e eu volto com a arrumação do pão na assadeira. Pessoal, o nosso pão já foi modelado,
Aqui, ó, o pãozinho francês, certo? Foi passado na nossa modeladora. Eu não tenho divisora, né? Eu corto ele na mão pra gente ter um certo controle de peso de pão. Eu vou pesar aqui alguns pães, aqui, ó. A gente tá com pão com 55 gramas, 60 gramas, uma média, né? Geralmente um pão é cortado com 70 gramas quando tem a divisora, depois de assado ele descai e tem que ficar numa média aí de um pão pesando em torno de 50 gramas. É o essencial, né? E eu vou arrumar agora os nossos pães aqui nas nossas assadeiras. E a maneira mais correta da gente arrumar o pão francês, né? É você procurando aqui, ó, a postura do seu pão, essa emenda, e posicionar ela aqui na assadeira, ela sempre para baixo, ó. Ó, veja, para que ele, quando cresça, ele não desenrole, certo? Ó, sempre para um lado só. Vendo? Estou fazendo devagarzinho aqui, ó, para que vocês possam aqui acompanhar, ó. Emenda para baixo, ó. Sempre deixando aqui um espaço de um para o outro, de aproximadamente um dedo, 2 dedos. Como eu arrumo com 6 pães na minha assadeira, ele geralmente basicamente é um dedo de distância de um para o outro. Mas já tem algumas padarias que arrumam com 5. O que já faz com que aumente aqui o espaço, certo? Aqui, ó. Sempre emenda aqui, ó, para baixo, ó. Para baixo. Aqui é o nosso pão francês. Eu tenho ali já uma assadeira feita, que é de alguns mini pães francês, uma encomenda para uma festinha de aniversário, certo? Aqui, ó, essa é a arrumação do nosso pão, tá vendo? Fica dessa forma. Eu vou botar ele aqui, vou arrumar mais outro para que vocês vejam. Aqui, ó, não tem segredo, ó, a emenda sempre para baixo, ó. Bem, você vai pegando na prática, vai devagarzinho, depois você vai conseguindo ter velocidade. Aqui, ó. Lembrando que eu não uso açúcar, né, no meu pão. Isso também varia muito, né, de padeiro para padeiro, de forno também. Aqui, ó. Mais outra tela arrumada. E tá aí, gente, para quem pediu um vídeo fazendo pão francês, aqui está nosso vídeo. Esse pão vai para descanso, vai entrar em fermentação até que ele dobre de tamanho para a gente poder fornear, assar o pão. Tem muitas padarias aí que assam em 200 graus, 220, depende muito do seu forno e também da quantidade de assadeira que vai entrar na sua fornada, certo? Então a gente conseguiu com 5 quilos de massa. Eu tô com 3 assadeiras grandes, pão grande, ainda tenho mais esse pouco aqui para ser arrumado, e eu tenho esse aqui que eu já tinha passado na máquina, que é o mini pãozinho francês. E quando a gente assar ele, eu vou também estar mostrando aí o resultado, certo? Então fica aí ligadinho aí
E lembrando, quem puder se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário e ajuda aí a gente a fazer com que o nosso canal cresça, certo? A gente trabalha de uma forma simples, tentando mostrar o básico do dia a dia dentro de uma padaria. Não temos aquela enorme estrutura que nem muitas padarias têm, mas o pouco que a gente tem, a gente tenta ser natural, tenta mostrar da maneira mais possível que seja. Então, até daqui a pouco, com o nosso resultado final, que é o nosso pãozinho francês assado. Galerinha, olha a gente aqui de volta com o resultado já do nosso pão francês fermentado. Ele já dobrou de tamanho, tá vendo? Esse aqui é o mini e aqui é os demais. Já estou aquecendo meu forno, temperatura de 180 graus. E eu vou já fazer o corte aqui dos nossos pães para poder levar ele para o forno. Essa é uma variação, né? É o corte ao comprido do pão francês. Super certo. Vai dar um pão aí muito bom, tá um pão forte, tá um pão bem resistente. Aqui, ó, vendo? Bem forte, um pão bastante resistente. Eu vou colocar nosso pão no forno e vou estar dando 2 vapores nele, para que ele possa ajudar no crescimento e o pão poder craquelar e estralar ele todinho. O tempo de cozimento dele será 15 minutos. O tempo de cozimento do nosso pão. Ele está com a temperatura um pouco mais baixa, porque só são poucas telas de pão. Mas quando a gente faz o pão francês, que é necessário usar todo o nosso forno, aí a gente gasta numa temperatura bem maior. Aqui eu venho aqui, ó, um vapor, 2 vapor, F2, que é o tempo, 15 minutos de assamento do nosso pão. E daqui a pouco a gente vai e retorna já com o nosso pão, com a finalização do nosso pão assado. Então, até daqui a pouco. Pessoal, resultado do nosso pão aqui concluído, ó. Um mini pãozinho francês, pão francês maior, todo bem definido, ó, estralando ainda, porque tá quente, tá vendo, ó? Todo aberto e ainda tá estralando, tá criando aqui, ó, o craquelamento nas laterais do pão. Bem uniformizado, ó. Aqui eu já tinha partido um, veja, miolo, bastante branquinho, ó, bem crocante por fora e macio por dentro, ó. Veja que ele fica bem definido nosso pão, não é aquele pão oco sem miolo, tá vendo? O pão tem que ter miolo, principalmente o pão francês, certo? Então, esse foi mais o resultado de hoje para os inscritos que tinham me pedido, né, para fazer pão francês. Aqui está o nosso resultado, ó, certo? Pãozinho francês feito só no sal, sem adição de açúcar. Espero que vocês tenham gostado mais um vídeo aí do nosso canal. E quem puder aí, se inscreve, deixa comentário, deixa sugestões para que a gente possa atender o pedido de vocês de acordo com a necessidade que vocês for pedindo.
Se Deus quiser, agora o próximo vídeo da gente, eu vou estar ensinando aí, fazer aí pão doce com coco, pão doce cocada, uma variação de pão doce com a massa doce. Então não se esquece de se inscrever, dar um joinha aí e até os próximos vídeos, se Deus quiser.